Craque Neto aponta meia que deveria ser titular absoluto na seleção brasileira. Apresentador demonstrou frustração com a ausência do atleta nos treinos da equipe titular. Partida está próxima. A seleção brasileira está bem próxima de fazer sua primeira partida nesta data FIFA do mês de outubro. O primeiro duelo será contra o Chile, que não vive boa fase e é um freguês histórico da equipe brasileira. O técnico Dorival acabou esboçando o time titular para o duelo e prometeu várias mudanças no sistema. A meiuca e o ataque são os setores que mais sofreram alterações, e tem jogadores sendo testados em várias posições. Siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. O ex-jogador e apresentador Craque Neto resolveu comentar sobre o time que deve ir a campo, e não aprovou uma ausência. Para ele, o meia do Brasileirão deveria ser titular absoluto devido ao seu grande desempenho. Durante a apresentação do programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto acabou se mostrando irritado com a ausência de Gerson no time titular da seleção brasileira. Para ele, o jogador do Flamengo é um dos melhores do mundo na função. Como Gerson não é titular absoluto na seleção brasileira? Para mim, ele é melhor do que o Andrade. Qual volante do futebol mundial que joga igual ao Gerson, tirando o Rodri? Disse o ex-jogador ao falar sobre o atleta. O Gerson é um Pelé dos volantes. É um dos caras que eu mais gosto de assistir jogar. Não tem moral nenhum na seleção. Como ele pode demonstrar a técnica que tem? É um craque. Fenômeno, concluiu o apresentador. Gerson tem desfilado seu futebol ao longo da temporada e é um dos jogadores mais regulares do Flamengo neste ano. Capitão do rubro-negro, ele tem cumprido um papel bastante importante taticamente, tanto no ataque quanto na defesa. Ele ainda não foi testado como titular na equipe de Dorival Júnior, mas tem entrado em quase todos os jogos em que esteve convocado. No momento, o professor tem optado por utilizar Lucas Paquetá em suas funções. Zico critica Gabigol e abre o jogo sobre futuro no Flamengo. Foi muito chato. Atacante segue como futuro incerto na equipe carioca para 2025. Gabigol pode renovar contrato com o Flamengo. O futuro de Gabigol no Flamengo segue em aberto. Isso porque o atacante não aceitou as propostas de renovação de contrato e segue com vínculo até o fim de 2024. Por outro lado, Zico, ídolo do clube carioca, manifestou sua opinião sobre a permanência do camisa 99 na Gávea. Além disso, ainda falou sobre as atitudes do atacante com a camisa rubro-negra. Em resumo, Zico falou sobre a relação de Gabriel Barbosa com a atual direção do Flamengo e afirmou que a situação mais chata entre o jogador envolve o técnico Tite, demitido nas últimas semanas. Acho que o problema do Gabi era só com o Tite, e do Tite com ele. Entre eles, ressaltou Zico. Vale lembrar que o camisa 99 recebeu poucas oportunidades com o ex-treinador da seleção brasileira. No entanto, o Galinho saiu em defesa de Tite, repudiando algumas das atitudes de Gabigol. Acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção. Aos 28 anos, Gabriel Barbosa soma apenas 30 partidas em 2024, com 4 gols marcados e uma assistência. Com Tite, o atacante disputou 35 jogos com as mesmas participações de gols. Sondado pelo Cruzeiro, o jogador deve sair do Flamengo no fim do ano. Com isso, o atleta deve seguir para um dos grandes clubes do Brasileirão Betano na próxima temporada. Gigante brasileiro quer atacante de peso e Roger Guedes, ex-Corinthians, se torna prioridade. Atacante vive grande momento com as cores do Al Rayyan, do Catar. Ainda lembrado pela Fiel. Ex-Corinthians e hoje no Catar, Roger Guedes pode voltar ao futebol brasileiro para a próxima temporada. O jogador desempenhou um grande futebol com as cores do Timão. Até por isso, constantemente, Guedes ainda tem um nome lembrado pela fiel torcida. O jogador, inclusive, segue com grandes números no exterior, 28 gols e 6 assistências em 35 jogos pelo Al Rayyan. Entretanto, agora surge uma informação que chega para fazer barulho no futebol brasileiro. Roger Guedes é considerado o grande sonho de um gigante do Brasileirão Betano para 2025. Trata-se do Grêmio. Conforme revelado pelo repórter Bruno Soares em seu canal do YouTube, o tricolor gaúcho tem como uma das prioridades a chegada de um atacante de peso para 2025 e Roger Guedes é o grande sonho da diretoria. Porém, apesar da possibilidade real de contar com um investidor para buscar um acordo, o imortal sabe que uma volta ao Brasil neste momento é bastante complicada. O alto salário de Roger Guedes no Catar está fora de cogitação no futebol brasileiro. Recentemente, inclusive, o jogador também foi ligado ao Flamengo, mas nada avançou.
Enquanto isso, o atleta de 28 anos segue atuando fora do Brasil. Ele que nos tempos de Corinthians, somou 126 jogos disputados, com 43 gols marcados e outras 10 assistências fornecidas. Atacante do Flamengo recebe oferta de R$2 milhões do Catar. Felipe Luiz pode perder Pilar. Com a temporada chegando ao fim, a tendência é que grandes nomes entrem na mira do futebol do exterior. O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, recebeu uma oferta salarial do futebol do Catar e tomou uma decisão sobre seu futuro no futebol brasileiro. Se recuperando de lesão, Felipe Luiz tem grandes planos para ele em 2025. Com o final da temporada no país, a tendência é que grandes jogadores do Flamengo entrem na mira do exterior. Noticiado pela Somos Fanáticos, Gerson também é alvo do mercado de fora, mas ficará no Rio de Janeiro. O salário mensal que o Catar oferece ao atacante carioca é o dobro do que ele ganha no Brasil. No entanto, a Flaweb conta que o mesmo recusou a proposta e vai ficar no time de Felipe Luiz para a próxima temporada. Um dos candidatos à presidência do Flamengo, BAP, sonha em trazer novamente Jorge Jesus para o futebol brasileiro em 2025. A entrevista do Cartola foi ao ar antes de Felipe Luiz ser oficializado como novo treinador flamenguista. Como todo católico, eu espero por Jesus, revelou o candidato. Atualmente, Jorge Jesus tem contrato em vigor com o Al Hilal e é super bem avaliado no futebol saudita. Tirá-lo do país será uma tarefa muito complexa. BAP também revelou recentemente que, caso vença as eleições, o cargo de Felipe Luiz não está garantido para 2025, mesmo com o contrato em vigor até dezembro. Respeito demais, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. O Flamengo está totalmente focado no Corinthians. No primeiro jogo da Copa Betano do Brasil, vitória em casa por 1-0. No entanto, antes do duelo, o time de Felipe Luiz terá o Fluminense pela frente. Gerson recebe proposta para trocar o Flamengo por outra grande potência. Meio-campista vive um grande momento com as cores do rubro-negro, realizando grande temporada. O Flamengo vê o nome de Gerson cada vez mais valorizado. Considerado um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, o jogador também vem se consolidando nas convocações da seleção brasileira. Na atual temporada, o jogador de 27 anos, que se tornou capitão do clube carioca, soma 48 jogos disputados, com 4 gols marcados e 7 assistências fornecidas. Porém, com isso, o desempenho também chamou a atenção de outras equipes, principalmente do exterior. Um clube do Catar teria feito uma grande oferta pelo atleta. De acordo com o portal Sou Rubro-Negro de Coração, uma equipe do Catar teria oferecido cerca de R$2 milhões ao jogador. Gerson, por sua vez, acabou recusando, pois não quer sair do Flamengo. Nos últimos anos, o futebol do Oriente Médio tem intensificado as buscas por reforços no futebol brasileiro. No entanto, Gerson não pretende seguir este caminho no atual momento. Revelado pelo Fluminense, o canhoto soma 2 passagens pelo exterior. Na primeira delas, defendeu Roma e Fiorentina. Recentemente, também passou pelo Olympique de Marseille. Fato é também que a chegada de Felipe Luiz, que está a um empate da final na Copa Betano do Brasil, renovou os ânimos no Flamengo. O treinador, inclusive, pode ser determinante para a permanência de outro ídolo, Gabriel Barbosa.